Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rafael Mendes, eu sou endocrinologista e hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito na moda, chamado de modulação hormonal. Modulação hormonal é um nome bonito que criaram, tá? Para falar de reposição hormonal ou às vezes para dar hormônio para quem não precisa. Olha só, se você tem a falta de um hormônio, você repor esse hormônio, ok. Nem sempre isso é tão fácil, tá? Existem vezes que esses hormônios são muito caros e às vezes a gente não tem protocolos para fazer esse tipo de coisa. Agora, você usar esse nome, tá, para criar um marketing em cima da história e meio que autorizar fazer hormônio como um aditivo, como um melhorador de performance, como uma coisa para rejuvenescimento, eu não concordo muito com isso não. Eu acho que essa história de modulação hormonal, ela está sendo, digamos que, utilizada por alguns profissionais, tá? Para criar uma propaganda, para criar um nome bonito, para criar uma história para uma coisa que é antiga. Hormônios bioidênticos, o que isso quer dizer? Que ele é idêntico ao biológico? Olha, o hormônio de tireoide, por exemplo, que todo mundo toma, apesar de ser sintético, ele é idêntico ao biológico, então isso tornaria ele um hormônio bioidêntico? A manipulação de hormônios é uma coisa um tanto quanto complicada, né? Cadê a bula? Cadê a indicação? Quem é que fez? Como é que foi feito esse hormônio? Qual é a quantidade que está ali dentro? Tu jura que o que está escrito ali do lado de fora é o que tem ali dentro? A gente sabe que os hormônios, quando vêm das fábricas, muitas vezes eles têm 10, 20% às vezes a mais, porque é permitido naquela história de genérico e tal, e mesmo assim com chancela da Anvisa em cima. Tá? Será que manipulado é a mesma coisa? Você confia nisso? Tá legal, se você confia nisso, então faz o seguinte, pega o seu anticoncepcional que você toma todos os dias, joga ali fora e manda manipular. Eu quero ver se você vai tomar anticoncepcional manipulado e se você vai confiar nele do mesmo jeito. Tudo bem, eu acredito que você confie, tá legal, então faz. Ninguém toma anticoncepcional manipulado, né? Engraçado isso. Se teu filho estiver precisando de um antibiótico, você manda manipular esse antibiótico? Eu acredito que tenham farmácias de manipulações sérias, tá? Eu acredito nisso. Mas eu acredito em falha humana também. Então, eu não sou contra a manipulação de medicação, tá? Eu sou contra esse uso da manipulação de remédio, da manipulação especialmente de hormônio, para criar essa ideia de que o hormônio é uma coisa que não é perigosa. Galera, pessoal de academia toma oxandrolona à vontade. Por que a oxandrolona não tem mais um nome comercial por trás? Por que a oxandrolona hoje em dia ela é uma medicação que só consegue ser comprada através de manipulação? Já pararam para se perguntar isso? Quando a gente vai fazer reposição hormonal num homem e a gente usa um método injetável, é dolorido. A testosterona tem que ser veiculada em óleo para poder ter uma estabilidade e ficar. A injeção de óleo dói pra chuchu. Por que a gente não dá oral? Porque passa pelo fígado. Passa pelo fígado, é metabolizado no fígado e pode causar um dano no fígado também. É por isso que a oxandrolona saiu do mercado. Tá? E por isso que a gente não tem mais a oxandrolona para ser dada como a gente tinha antes. Antigamente a gente usava muito, mas hoje a gente tem outras coisas mais modernas e por causa disso a gente não usa mais. Tá? Ah, então agora pode? Vou tomar só um pouquinho. Tá. O que quer dizer um pouquinho? Será que se você tomar um pouquinho vai te dar o efeito que você quer? Quando você toma uma quantidade igual ao que o seu corpo produz, qual é a vantagem nisso? A vantagem só acontece quando você usa uma dose maior do que a que o seu corpo produz. Senão não tem uma justificativa. Tá? Vamos fazer hormônios para as pessoas. Vamos dar hidrocortisona, cortisol, fadiga adrenal. Existe uma doença, existe uma situação, na verdade, que no corpo da gente diminui a produção de cortisol. Isso é chamado de insuficiência de suprarrenal.
Isso pode acontecer por algumas doenças diferentes. Às vezes as doenças podem acontecer aqui na hipófise, diminuindo a produção de um hormônio chamado de ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, ou então até mesmo na própria suprarrenal, diminuindo a produção de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, né? O hormônio do estresse, como é que é isso? A gente produz ele quando a gente tem um estresse tanto psíquico quanto físico. Esse hormônio ele diminui o processo inflamatório no nosso corpo e ele causa uma certa estabilidade. Você já imaginou se você entrasse numa infecção e o seu corpo fosse criando um processo inflamatório cada vez maior? O seu corpo inflamaria como um todo e isso geraria um quadro inflamatório muito grave e poderia te levar a um choque. Tá? Então o nosso corpo ele produz o cortisol, que é um hormônio que tenta fazer com que esse processo fique contido. O anti-inflamatório, como o nome já diz, ele diminui a inflamação. E o corticoide é o anti-inflamatório mais poderoso que existe. Se você dá para uma pessoa uma dose de corticoide, você diminui a inflamação. Então as dores melhoram. Quem tem dor na articulação, melhor. Sabe aquela dorzinha do cansaço? Aquilo dá uma melhorada também. Mas o problema, qual é o problema? O problema é que você está tomando uma droga, um hormônio, né? E aí você está chamando esse hormônio de combatendo uma doença. Olha só, você combate a fadiga adrenal, entre aspas, né? A fadiga adrenal não é uma doença, tá? Não é uma coisa bem definida ainda, tá? Você combate isso melhorando a tua alimentação, fazendo exercício físico, diminuindo o seu nível de estresse quando é possível, gerenciando o estresse. Não é tomando corticoide. A sua suprarrenal não fica fadigada, tá? Ela pode não te dar uma resposta adequada em determinados momentos por doenças diferentes, mas não é pelo fato de você estar cansado que você está tendo uma diminuição do seu cortisol. A fadiga adrenal, de acordo com a nossa querida Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a qual eu tenho a honra e o prazer de pertencer, não existe. Tá? Existe, se vocês procurarem na internet, tá? Existe um parecer sobre fadiga adrenal, tá? Que é bem ilustrativo. Eu vou fazer um post a respeito disso no meu Instagram para vocês poderem ter acesso. Mas eu tenho visto muita gente tomando cortisol, hidrocortisona nas suas formulações, e isso pode trazer problemas. Modulação hormonal. Cuidado, tá? Isso pode ser só um nome bonito para você estar usando um hormônio como um anabolizante, por exemplo, e parecer que está sendo prescrito por um médico. Não é bem assim não. Toma cuidado com essas historinhas. Promessas, tá? De melhora de performance, de resultados rápidos, tá? Isso tem aos montes na internet. Gente, tem dentista fazendo modulação hormonal, dando curso de modulação hormonal. Olha só, eu tenho um respeito gigantesco pelos amigos dentistas, mas eu não dou aula de órtese. Eu não dou aula de ortodontia, eu não dou aula de nada disso, porque não é da minha área. Eu não sei se eu concordo muito com isso não. A gente encontra muitas vezes propagandas muito bem feitas, tá? E a gente tem uma tendência a acreditar nisso. Olha, Hitler era um excelente orador, e nem por isso ele estava certo, mas ele conseguiu convencer muita gente de uma coisa que não era legal, tá? Então, gente, modulação hormonal, reposição de hormônio bioidêntico, tá? Uso de GH, uso de hormônio tiroidiano para emagrecimento. Cuidado com essas coisas, isso pode trazer mais malefícios do que benefícios. Vocês não conhecem as histórias todas, tá? Fica a ideia para vocês, fica a dica. Um abraço.